Olá, queridos estudantes dos primeiros anos do Instituto Federal de Pirituba. Com esse vídeo, nós vamos iniciar o estudo das figuras de linguagem. Em português, nós temos um total de 35 figuras de linguagem, mas eu escolhi 8 para nós estudarmos. Eu vou dividir essas 8 em 6 vídeos, incluindo este daqui. Essas 8 figuras de linguagem eu escolhi por considerar que elas são as mais importantes ou mais recorrentes na nossa língua, que é para nós começarmos a sensibilizar o nosso ouvido ou a nossa leitura para reconhecer essas figurações. Então, nós vamos começar a observar ao longo do estudo como que elas aparecem na nossa fala do dia a dia, no livro que a gente lê, num post do WhatsApp ou do Instagram, ou quando a gente assiste televisão, enfim, em todas as formas de comunicação que nós temos, nós podemos encontrar figuras de linguagem. Mas, assim, embora tenha só 8 que eu selecionei, não é para decorar tudo. No final, depois dos 6 vídeos, eu vou deixar para vocês no Moodle uma tabela com um resumo do que nós estudamos. Essa tabela vai servir para vocês usarem de consulta, seja para fazer as atividades e avaliações da nossa disciplina, seja para vocês terem essa tabela na hora que vocês começarem a perceber em alguma manifestação de comunicação, vocês reconhecem, percebem que ali tem uma figura de linguagem e aí vocês podem olhar na tabela para tentar achar a classificação. Nós vamos começar o nosso estudo com aquela que eu considero a mãe das figuras de linguagem, que é a metáfora. Eu acho que ela é a mãe das figuras de linguagem porque eu acredito que ela seja a primeira figura de linguagem criada pelo ser humano, porque ela ela vem justamente dessa necessidade que nós temos de ampliar um significado quando a linguagem denotativa não dá conta do que nós queremos expressar. Por exemplo, os sentimentos, a admiração, uma reflexão mais profunda. Vou dar um exemplo prático. Digamos que você esteja amando alguém, né? Uma pessoa que tem como destaque um belo olhar. Aí você quer dizer para as outras pessoas que o seu amor tem um lindo olhar, um olhar muito brilhante. Então você pode dizer: meu amor tem um belo olhar, tem um olhar muito brilhante. Mas isso não dá conta do seu sentimento, de expressar aquilo essa admiração que você sente. Então você pode figurar. Você pode dizer assim: meu amor tem olhos que são estrelas. Aí você já mudou a forma do seu leitor, né, do seu ouvinte entender aquilo. Então, como é que funciona a metáfora? Então, a metáfora é a figura de linguagem que aproxima dois objetos de naturezas diferentes. Então, no exemplo que eu dei, vai aproximar os olhos do seu amor com as estrelas, né? São objetos, né, coisas de naturezas diferentes. E eles são aproximados porque eles têm uma ou mais características em comum. No nosso exemplo, né, os olhos e as estrelas têm em comum o brilho. É claro que isso não é verdade, que ninguém tem os olhos que brilham como as estrelas, mas é aí que está a figuração, né, a amplificação do significado. E essa aproximação é feita de forma que um objeto substitua o outro. Né? Então, meu amor tem olhos que são estrelas. Né? Então, você substituiu os olhos pelas estrelas, criando uma imagem mental do que aquilo significa. A metáfora é muito comum na nossa linguagem do dia a dia. Nós usamos bastante várias metáforas. E ela está presente, inclusive, na linguagem popular, em expressões populares, como, por exemplo, aquele garoto é um gato. Claro que quem diz isso não quer dizer que o garoto é um animal, né? Quer dizer que ele tem características que lembram as características atribuídas a um gato. Por exemplo, a beleza, né? A forma de se movimentar, e até pode ser que seja fofinho, vamos dizer. Ou sua amiga é uma cobra.
Então, a cobra é considerada um animal traiçoeiro. Então, sua amiga é uma cobra, quer dizer que a amiga é traiçoeira. E na nossa situação atual, né, que estamos todos em casa, não podemos sair para quase nada, nós podemos nos expressar assim: não posso sair de casa para nada, estou numa prisão. Então é claro que sua casa não é uma prisão verdadeira, pelo menos eu e vocês aí em casa não estamos numa prisão de verdade, mas nós nos sentimos assim, porque nossa liberdade de sair, ela está restrita por causa da situação atual da pandemia. Eu coloquei aqui um exemplo de metáfora na música. Muitas músicas têm metáfora, mas essa daqui é um exemplo bem clássico. Vou até dar uma palhinha aqui da minha linda voz para vocês, ó. Você é luz, é raio, estrela e luar. Então, o que acontece aqui? Você, né, a pessoa, é substituída por vários outros elementos: luz, raio, estrela, luar, manhã de sol, que tem em comum a característica da iluminação. Então, né, nessa metáfora, quer dizer mais ou menos igual aquela questão do olhar. Então, quando a pessoa tem dá aquela sensação de iluminar. Vamos ver aqui 2 exemplos na literatura. O primeiro é o início de um poema que talvez seja um dos mais importantes da língua portuguesa. É um soneto escrito pelo escritor português Luís de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Então, qual que é a metáfora aqui? Aliás, esse poema, que vai voltar várias vezes nos nossos exemplos, ele tem diversas figuras de linguagem, mas vamos nos concentrar aqui na metáfora. Ó. Ele começa com essa metáfora: amor é fogo. Então, 2 elementos, amor e fogo, né? Amor, um sentimento, o fogo, um elemento da natureza, são objetos de naturezas diferentes, que são aproximados por qual característica? Os 2 ardem. Amor também é ferida. Aqui outra metáfora. Amor é ferida. Então, o sentimento é comparado, é substituído por uma ferida. E o que os 2 têm em comum? Ambos doem. Então, aqui, os exemplos de metáfora desse poema de Luís de Camões. E aí eu selecionei esse outro poeminha aqui, completo, da escritora brasileira contemporânea Adriane Garcia. O ciúme é um rato que rói o barco para morrer junto. Então, foi aproximado aqui o ciúme, um sentimento, e o animal rato. O que eles têm em comum? Ambos roem, ou seja, ambos são destrutivos. E aqui nós podemos dizer também que a palavra barco é uma metáfora, né? Barco aqui está no sentido de sentimento, né? Do relacionamento, ou mesmo da vida. Finalmente, existe uma outra figura de linguagem, que é a comparação, que é muito parecida com a metáfora. Elas são o mesmo procedimento com uma diferença. Qual que é essa diferença? A metáfora aproxima 2 objetos de naturezas diferentes, mas sem precisar de um conectivo, ou seja, sem precisar de uma palavra que ligue um no outro. Enquanto que a comparação faz o mesmo procedimento, aproxima 2 elementos de naturezas diferentes que têm uma característica em comum, mas usam um conectivo. Por exemplo, como, tal qual, bem como, que nem, entre outros. Vamos ver aqui num exemplo. Primeiro, a metáfora. Ela é um foguete, chega à escola em apenas 5 minutos. Então, ela, uma pessoa, uma mulher, uma menina, é comparada com um foguete. Qual que é a aproximação aqui? É que ambos são muito rápidos, são velozes. Ou esse aqui, ó, ele é um touro, consegue levantar 50 quilos. Então, ele, um homem, um menino, é comparado ao animal touro. Qual que é a característica que eles têm em comum? A força.
Então, aqui, ó, é direto. Ela é um foguete, ele é um touro. Vamos ver o mesmo procedimento, as mesmas comparações, só que usando em vez da metáfora, a comparação. Ela é rápida como um foguete. Então, usou aqui o conectivo como. Ele é forte que nem um touro. Então, usou aqui essa expressão que nem, que é popular, né, da linguagem oral, né, para fazer a conexão dele com o touro. Em geral, ó, aqui também aparece, na comparação, também aparece a característica que liga um elemento no outro. Ó. Vamos voltar um pouquinho aqui na metáfora. Na metáfora, quando se diz ela é um foguete, não tem o porquê que aproxima. Tem que fazer uma outra frase aqui para explicar qual que era essa conexão. Enquanto que aqui, ó, a rápida, né, que é o elemento que liga ela com o foguete, aparece expresso na frase, além do uso do conectivo. Vamos ver esse poema, né, esse trecho aqui de um poema do escritor português Fernando Pessoa, que usa uma comparação. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Então ele comparou, né, aproximou o objeto alma do objeto pastor, que são de naturezas diferentes. Alma é de uma natureza espiritual e pastor é uma profissão. Então, o que a alma e o pastor têm em comum? Eles têm em comum, a alma dele, né? Minha alma, a alma do eu lírico nesse poema, tem aqui em comum com o pastor o fato de conhecer bem a natureza. Conhece o vento, o sol, anda pela mão das estações, né? Uma bela comparação. Então, esta é a metáfora. Espero que vocês tenham entendido como que funciona a metáfora. E se restarem dúvidas, não esqueçam do nosso plantão às segundas-feiras, tá bom? E aguardo vocês ali no próximo vídeo. Beijo!